Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs queridos e queridas. Esse domingo separado para o Senhor, especialmente. É um dia em que nós estamos em casa, descansando no Senhor principalmente e nos nossos afazeres. Nós dedicamos esse dia para pensarmos mais, estarmos mais com nossa família, nossos amigos. E nessa hora aqui de manhã, para estarmos adorando ao Senhor, ouvindo a sua palavra e participando das aulas. Que nós tenhamos esse domingo especialmente maravilhoso, nessa época em que nós estamos precisando de dias especiais, que estamos passando por um momento especial. Que Deus nos abençoe nesse domingo pela manhã, dia do Senhor. A força da minha vida é o Senhor, de quem me recearei. Se uma guerra contra mim se levantar, ainda assim nele eu confiarei. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho. A minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando nesse Deus que me fortalecerá, vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho. A minha alegria é o Senhor, que conheceu minha alma e não me desprezou. Esperando nesse Deus que me fortalecerá, vencerei até o que for mais forte do que eu. O meu coração tem ouvido o Senhor dizer: vem falar comigo, filho meu. E então o meu coração responde: Senhor, estou indo, guia-me por este estreito caminho, que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar, que antes eu nem sequer podia andar, mas Jesus o tornou largo o suficiente para eu passar, para eu passar, para eu passar. Plantão de oração de segunda a sexta ao meio-dia via Zoom. Para participar, acesse nosso site e clique no ícone Oração. E no dia 11 de outubro,
teremos nosso curso de conexão para quem deseja se tornar membro da Betânia. O encontro será pelo Zoom. Acesse nosso site para saber mais. Hello, galera! Tudo bom? Nesse mês de outubro, o que está chegando? É isso aí, o Dia das Crianças! E a nossa igreja preparou um dia super especial pra gente, o Drive-Thru Kids. Vai ser super, hiper, mega especial. Compareça no estacionamento dia 17 de outubro, das 13 horas às 17 horas. Não se esqueça de levar sua proteção, máscara e álcool em gel, porque proteção é tudo, né, galera? Se você não tiver carro, não tem problema, nós já pensamos em você. Só vem! Pais responsáveis, traga seus filhos. Nós estamos contando os dias. Um super beijo. Tchau, galera. Até lá! A paz do Senhor, meus irmãos. Talvez você já tenha se perguntado, ou não, qual é a parte mais solene do nosso culto? Talvez as respostas variem. É o momento do louvor. É o momento da ministração da palavra. É o momento da Santa Ceia. É o momento da oração. É o nosso culto, ele é completo. Todos os momentos são sagrados. São momentos especiais. Queridos, esse é o momento do ofertório, igualmente sagrado. A razão da minha fala aqui não é incentivá-las a contribuírem com o seu dinheiro, mas sim ajudá-la a guardar o seu coração de cometer alguma profanação durante este ato de culto, igualmente sagrado em todos os seus momentos, culto ao nosso Deus. Reproduzo aqui as palavras de John White, em seu livro Dinheiro Não é Deus. Ele disse: podemos pedir que Deus nos mostre os propósitos que estão em nossos corações no que diz respeito a qualquer assunto em que o dinheiro esteja ligado à sagrada pessoa de nosso Senhor e Deus. Se o Espírito Santo nos mostrar de alguma forma que estamos envolvidos em profanação, podemos parar. O parêntese aqui é meu. Esta observação é pessoal e é comunitária. Talvez haja perdas financeiras, mas vamos encontrar refrigério e renovação em nossa vida. Deus nos tem abençoado, Ele é fiel sempre. Assim também queremos corresponder à fidelidade, amizade, amor e generosidade do nosso Pai para conosco ao participarmos deste momento. As informações estão aí, como você pode participar, aparecendo na tela. Fale você mesmo com Deus e participe ou não. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor me aceita nesse momento, na sua presença. Conhece a minha alma e não me despreza. Perdoa os meus pecados, Senhor. Quero ter o meu coração puro diante de Ti. Oro pelos meus irmãos assim também. Somos gratos pela generosidade e bondade do nosso Pai para conosco. Assim, abençoa-nos também, Senhor, como igreja. Livra-nos de sermos atraídos pela mesa dos cambistas, daqueles que fazem comércio do Teu nome, do Evangelho de Cristo, da Tua palavra, ou usam este momento de modo indevido e profanador. Livra-nos disso, meu Deus. Recebe a oferta da nossa vida no Teu altar e daquilo que nós temos que é Teu. Tudo pertence a Ti. Muito obrigado, Pai de amor, porque nós temos tido os recursos suficientes para fazermos a obra para a qual o Senhor nos tem separado. Recebe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Participe.
observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Aguardo, Senhor, na minha alma o aguarda. Aguardo, Senhor, na minha alma o aguarda, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Muito bom dia, meus irmãos queridos. Espero que nessa manhã Deus nos abençoe profundamente, o meu, o seu coração, a nossa querida Igreja Betânia. Eu quero imediatamente ler a palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9, a fim de destacar apenas um termo, uma palavra, saída da boca de Jesus, que vai ser a palavra central no meio de muitos textos que vamos ler nessa manhã. Mateus capítulo 6, verso 9, Jesus ensina os seus discípulos a orar e ele começa dizendo: Pai. E o seu Pai, o nosso Pai, é a palavra central na meditação dessa manhã. Porque foi para ele que Jesus se direcionou o tempo inteiro. E foi por ele que Jesus viveu o tempo inteiro. E foi capacitado por ele, pela vontade e pelo poder do Pai, pela soberania do Pai, que Jesus conseguiu sobreviver e avançar na sua vida ministerial, cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Nessa manhã, nós vamos falar sobre Jesus como modelo de sobrevivência e de avanço. Certamente você precisa avançar e precisa sobreviver no meio de tantas lutas. Razão pela qual eu fiquei no coração com a vontade de falar sobre Jesus, nosso modelo de sobrevivência e avanço.
Então, se você está em luta, se você está em dificuldade, presta atenção, porque essa palavra, ela fortalecerá o seu coração e ajudará você a avançar e a sobreviver no meio dessa tempestade, dessa dificuldade pela qual estamos passando. Gente querida, nós temos vivido e temos também sabido de gente muito querida do nosso coração que tem passado por problemas muito difíceis. Tão difíceis que a vida tem se tornado desesperadora e essas pessoas não sabem absolutamente o que fazer diante da situação. São becos sem saída, são sinucas de bico que muitas vezes a vida leva a gente e a gente não sabe exatamente o que fazer. E diante disso, então, eu queria falar sobre a vida de Jesus, porque as Escrituras dizem que o Senhor Jesus, em Hebreus capítulo 4, verso 15, foi tentado em todas as coisas, que o Senhor Jesus viveu todas as experiências que eu e que você vivemos. A nossa semelhança. Porém, sem pecado, sem titubear, sem olhar para trás, seguindo sempre avante, rumo à vontade do Pai para a sua vida. Ou seja, rigorosamente, não há nada que eu e que você passemos que Jesus não saiba, que ele não viveu, que ele não experimentou, que ele não superou. Então é olhando para Jesus, o nosso paradigma, o nosso modelo maior, sendo para ele que devemos olhar o tempo inteiro, é que nós vamos então nos capacitar para suplantar e para vencer as adversidades pela qual nós estamos passando. Somente olhando para Jesus, nós não vamos afundar, nós não vamos sucumbir, mas, bem ao contrário, vamos poder viver essa nova Betânia, vamos poder avançar, viver uma vida renovada, suplantar essas lutas e essas dificuldades pelas quais nós passamos. Somente olhando para Jesus, a semelhança de Pedro, não quando olhou para o mar bravio, não quando olhou para o encapelar das ondas, mas quando olhou para Jesus, teve condições de caminhar sobre uma situação insustentável. Mas ele caminhou, ele avançou, porque estava com seus olhos fitos na pessoa do Senhor Jesus. E é exatamente dessa maneira que eu e você poderíamos ser uma nova Betânia, poderíamos viver uma nova experiência de vida nessa caminhada cristã, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não há outra possibilidade. Para onde iremos nós? Só ele tem as palavras de vida eterna. Então o tema dessa manhã é Jesus, nosso modelo de sobrevivência e de avanço. Agora, irmãos queridos, como que Jesus sobreviveu e como que ele avançou no meio de tanta adversidade, não somente humana, mas também maligna? Essa é a pergunta. Qual era o segredo de Jesus? E eu quero afirmar uma proposição central nessa manhã. O segredo de Jesus era a sua vida devocional. Agora, a vida devocional de Jesus, ela tinha pelo menos 4 características que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, a fim de que você possa experimentá-las, vivenciá-las, se nutrir, se fortalecer, se encorajar por meio delas, a fim de que você possa não somente sobreviver, mas avançar para o centro da vontade,
para a missão que Deus separou para a sua vida. Então, Jesus, em primeiro lugar, separava tempo para a presença do Pai. Essa era a primeira característica da vida devocional de Jesus. Ele separava tempo para a presença do Pai. E eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Aonde Jesus estava quando ele não estava com as pessoas? Já parou para pensar nisso? Aonde Jesus estava quando ele não estava com as pessoas? Gente querida, Jesus estava na presença do Pai. Jesus priorizava o tempo inteiro a presença do Pai. Ele estava com o Pai. Ele estava inspirando na presença do Pai para transpirar na presença das pessoas. Quando Jesus estava na presença do Pai, ele estava inspirando a presença, ele estava inspirando descanso, ele estava inspirando confiança. Jesus inspirava coragem, Jesus inspirava, unção, Jesus inspirava poder, Jesus inspirava direção, Jesus inspirava iluminação para a sua vida. E é por meio dessa capacitação advinda da presença do Pai que ele se sentia forte para caminhar, que ele sobrevivia às intempéries da vida, que ele sobrepujava as dificuldades que lhe sobrevinham. Por isso é tão importante a gente separar tempo na presença do Pai na nossa hora devocional. É interessante a gente ver em Lucas capítulo 2, quando os pais de Jesus o perdem e caminham. Lá pelas tantas dão falta da presença do filho e retornam a Jerusalém para procurar Jesus e o encontram no templo. E aí o diálogo é o seguinte: disseram os pais: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ao que Jesus então lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Veja que Jesus queria o tempo inteiro estar na presença do Pai. Na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus começa orando dizendo: Pai, Pai. Na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus aos seus discípulos, ele começa orando e dizendo: Pai, Pai. As últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário, na hora do seu sacrifício final, ele ora dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Veja que a figura do Pai, a presença do Pai, ocupava o lugar central na sua vida. E talvez você me pergunte como que ele sobrevivia, como que ele avançava, como que ele superava os seus problemas, as suas angústias, as dificuldades que lhe sobrevinham. Jesus superava porque ele equilibrava o serviço ao próximo, a comunhão na presença do seu Pai, aonde ele se fortalecia e se renovava para voltar a viver. Jesus cultivou tempo com o Pai por meio da sua hora devocional. Jesus se retirava constantemente à presença do Pai. No meio, da agitação do dia, a gente pensa porque vive numa cidade cosmopolita, porque vivemos, num tempo onde não se tem tempo, que era mais fácil para Jesus, mas ele era procurado o tempo inteiro. A palavra chega a dizer que ele não tinha tempo nem para comer. Mas o que vemos aqui
é que Jesus muitas vezes separava tempo bem cedo, alta madrugada, para estar na presença do Pai. Às vezes passava a noite inteira orando, desfrutando, sabe, dessa presença, se fortalecendo e se encorajando. Havia então presença do Pai para a vida do Filho. Havia vida do Pai na vida do Filho. E não é possível a gente viver essa vida do jeito que ela é, se não houver essa presença do Pai na nossa vida enquanto filhos. Foi por isso que Jesus avançava. E é por isso que ele sobreviveu. Agora, irmãos, há duas citações aqui de dois teólogos católicos que eu gostaria de fazer nessa manhã para o seu coração. A primeira é de um teólogo chamado Karl Rahner. Ele diz assim: o cristão de amanhã será um místico, ou seja, alguém que está na presença do Pai, alguém que experimentou alguma coisa ou não será absolutamente nada. E o outro, a Hortelano, ele chega a dizer: o mundo de hoje precisa mais do que nunca voltar à prática da contemplação na presença do Pai. O verdadeiro profeta da igreja do futuro, diz ele, será alguém que vier do deserto, como Moisés, Elias, João Batista, e principalmente Jesus, carregados de mística e com aquele brilho que só possuem os homens acostumados a falar com Deus face a face. Em outras palavras, abrevie, sabe, esse seu tempo para estar na presença do Pai. Se você está passando por dificuldade, se a vida tem apertado, sabe, o seu coração, se você se sente fraco, se você tem necessidade nesse momento, intensifique a sua comunhão com o Pai. Assim como Jesus o fez. A segunda característica do tempo devocional de Jesus, além de separar tempo para o Pai, havia uma outra característica que compunha ali o tempo devocional de Jesus, que era a oração. E esse ingrediente, a sua vida devocional, parece óbvio, mas na verdade, num tempo onde a gente se levanta e vai dormir com o celular do lado, não é tão óbvio quanto nos parece. Muitas vezes a gente tem tempo para o Instagram, a gente tem tempo para o Facebook, a gente tem tempo para as redes sociais, e a gente lá pelas tantas vê o dia se pondo, a noite chegando, e não tivemos tempo na presença do Pai. Não oramos, não desfrutamos da sua presença. Nos tempos de Jesus não era diferente. Como lhes falei um pouco atrás, as pessoas procuravam de tal maneira a vida de Jesus que ele não tinha tempo nem para comer, mas Jesus, em hipótese alguma, negligenciou os seus recursos de sobrevivência e avanço na presença do Pai. Ele nunca parava de orar e sempre separava tempo para desfrutar, para conversar, dialogar, se encorajar, se fortalecer na presença do seu Pai. Jesus planejava o seu tempo de oração. Marcos capítulo 1, verso de número 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu e foi para um lugar deserto, e diz o texto, ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Todos te buscam. Mas Jesus não negligenciava o seu tempo de oração. Todos te buscam, mas o tempo de oração não era negligenciado. Jesus orava para fazer as suas escolhas. Quando estava para escolher os seus 12 apóstolos, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando, diante de grandes decisões, diante de escolhas, de becos sem saída. Muitas vezes, Jesus sobrevivia a esses momentos por meio
da oração. Orava para enfrentar o inferno. Quando estava diante de uma situação difícil, infernal, depois disse aos seus discípulos: esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. Da oração e do jejum. E orou também para enfrentar as suas angústias. Quando estava no Getsêmani, então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Em outras palavras, sobrevivemos e avançamos quando oramos na presença do Pai. É tempo associado à oração. Terceira característica da vida devocional de Jesus, que o fazia sobreviver e avançar, é que ele separava tempo para ler e meditar na palavra. Lucas capítulo 4, do verso 16 até o 21, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Veja que era costume de Jesus entrar na sinagoga e ler a palavra naquele lugar. Se levantou para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos em Jesus. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Em outras palavras, Jesus não só lia as escrituras, mas via as escrituras se cumprindo na sua própria vida. Você tem tempo para ler a palavra no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio de 1 milhão de atividades, no meio desse contato doido e maluco que se dá conosco por meio das redes sociais. Você tem separado tempo para ler a palavra? Você precisa separar tempo, porque Jesus tinha tempo para a sua vida devocional na presença do Pai. Você também precisa ter um plano de leitura. Em outras palavras, vou ler o Novo Testamento, vou ler o Velho Testamento, vou ler o livro dos Salmos, ou vou ler progressivamente, sistematicamente o Evangelho de João. Qual é o seu plano de leitura? Você também precisa ter um método de leitura bíblica. Em outras palavras, vou ler um capítulo por dia, vou ler 3 capítulos por dia para poder conseguir ler a Bíblia toda em 1 ano. Você precisa ter um método para você saber aquilo que você conquistou em termos de leitura bíblica, dentro do plano que você tem. Para você executar o seu plano, a sua meta, você precisa de um método, não é? Então, separe aí um tempo, veja um livro e defina quantos capítulos, quem sabe uma porção, mas não deixe de ler a palavra. E você também precisa praticá-la para poder sobreviver e avançar. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos queridos, precisamos ler as Escrituras e precisamos praticá-la. Orar para que ela se cumpra na nossa vida, para que ela seja encarnada por nós, praticada por nós, e nós sejamos guardados por ela, fortalecidos por ela. Lâmpada para os nossos pés para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, disse o rei Davi.
E a quarta característica, então, da vida devocional de Jesus, meio pelo qual ele sobreviveu e avançou na sua vida ministerial e terrena, é que Jesus separava tempo para comunhão. Jesus separava tempo para o Pai, Jesus separava tempo para oração, Jesus separava tempo para leitura da palavra e para sua prática, e Jesus separava tempo para comunhão. Marcos, capítulo 3, versos 13 e 14 dizem assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Jesus não viveu o ministério num âmbito de solidão. Jesus viveu o seu ministério e a sua vocação na perspectiva da comunhão. Eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você não pode andar sozinho. A vida é muito difícil. Aliás, eu não sei como as pessoas conseguem andar sozinhas. Sem amigo, sem companheiros de julgo, sem alguém para abrir o coração, sem alguém para se confidenciar, para se confessar, sem alguém para mutuamente orar. Eu não sei como. Eu acho que é desesperador. É desesperador você pensar em viver a vida cristã com os desafios que ela tem sozinho. Você não vai aguentar. É por isso que Hebreus capítulo 10, verso 25 diz que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Você vai virar presa fácil se viver sozinha. Assim como no reino animal. Um leão captura e tenta enquadrar uma presa que ficou sozinha. Quando ela está em bando, é mais difícil. Assim são os lobos, devoradores, que tentam a todo custo tragar a sua vida. Assim é o nosso adversário. Você precisa viver vida e vida de comunhão. O projeto do reino de Deus não é de solidão, é um projeto de comunhão. E é por isso que do início ao fim, Jesus viveu a sua vida. Jesus proclamou o evangelho do reino. E Jesus viveu e cumpriu toda a missão do Pai em comunhão. Separou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Missão e comunhão são duas faces da mesma moeda. Elas são inseparáveis. Não pode haver separação, dicotomia entre uma coisa e outra. Porque é através da comunhão que você se fortalece para cumprir a sua missão. E a missão advém, é respaldada pela nossa comunhão. Jesus não abriu mão da sua célula primária. Eu queria terminar incentivando muito a você. Procure uma célula. Gente querida, uma vez por semana se reunir com um grupo, ter um sentimento de pertença, ser cuidado e cuidar, ser discipulado e discipular, compartilhar a palavra, receber oração, interceder pelos outros. Não dá para viver sem isso. Os apóstolos, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Não dá para viver sem isso. Isso é parte integrante, inerente da vida cristã. Não dá para viver uma coisa sem a outra. Portanto, viva a vida de comunhão, assim como Jesus a viveu. E foi por isso que ele sobreviveu e avançou, porque no momento de angústia, ele pôde virar para os seus discípulos e dizer: ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. Como Jesus sobreviveu e avançou? Primeiro, Jesus planejou tempo com o Pai. O tempo inteiro ele estava na presença do seu Deus. Segundo, Jesus separou tempo para a leitura bíblica.
Terceiro, ele separou tempo e lugar para a oração. Quarto lugar, Jesus não abriu mão da comunhão. Deus te abençoe profundamente e nos ajude como igreja e como crentes em Cristo Jesus a avançar, a vivermos esse novo projeto, nesse novo tempo, no seio da nossa querida Igreja Betânia e dentro dessa cidade, aonde Jesus tem muito povo para alcançar. Para isso, você precisa sobreviver e você precisa também avançar no projeto de Deus para a sua vida. Vamos orar? Jesus querido, eu oro pela vida do meu irmão e da minha irmã nessa hora, pela nossa vida, pela nossa igreja. Eu quero suplicar que o Senhor derrame sobre nós um espírito de busca, de oração, de leitura da palavra, de amor, de paixão, de desfruto da Tua presença. Senhor, vem nos batizar, vem nos renovar, vem nos capacitar, vem nos ungir, porque nós queremos fazer a obra do Senhor no poder do Espírito Santo. Batiza-nos com Teu amor e envia-nos em comunhão, ó Deus querido, 2 em 2, por meio das células, para que possamos proclamar o ano aceitável do Senhor, em nome de Jesus. E assim cada um de nós nessa manhã sejamos motivados a ter vida devocional na presença do Pai, por meio da oração, por meio da palavra e por meio da comunhão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, queridos irmãos, querida Igreja Betânia. Um beijo. Deus abençoe. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais.
contemplar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero mais. Agradecemos a Deus por esse culto, por esse encontro de almas, encontro de espíritos, em torno da palavra, em torno do louvor, em torno do oferecimento das nossas vidas para a obra e para o serviço de Deus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque Tu és o nosso alimento, Tu és a nossa vida, a fonte de águas vivas, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos ir a Ti a qualquer momento. Na verdade, nunca saímos da Tua presença. Obrigado, Jesus, pela Tua mão nos dirigindo, pela Tua voz nos atraindo à comunhão, à oração, nos atraindo ao serviço, a desenvolver a nossa fé, a nossa salvação, a progredirmos, Senhor. Tudo isso temos diante de Ti por conta da comunhão que temos contigo, Senhor. Que nós façamos a Tua vontade nesse mundo, que nós sirvamos a Ti nesse mundo, que nós honremos o Teu nome nesse mundo. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja proclamado por nós, através daquilo que nós temos de Ti, a cada instante, a cada dia, em comunhão, de oração e de ouvir a Tua palavra, de sentir a Tua presença, de nos fortalecermos com elas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, a comunhão, o relacionamento, a intimidade, as transformações do Teu Santo Espírito, do Santo Espírito de Deus, esteja com todos vocês, povo de Deus, para sempre. Amém. Amém. Vamos agora para as nossas salas. Participemos olhando um nos olhos dos outros. Que o Senhor nos abençoe ainda mais nessa manhã.